Pasha Glub, eles conquistam a margem ocidental do Jordão, a Cisjordânia, que a gente chama de hoje, que é a Judéia e a Samária. A legião jordaniana era o exército mais organizado dos árabes, e eles conseguem conquistar a Cisjordânia, e eles trocam Quem que eles conquistam? a Cisjordânia. Quem que ocupava a Cisjordânia? Não tem, os ingleses estavam aqui. Os ingleses, todo Israel, o que a gente chama Israel Ocidental, ou seja, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, era um mandato britânico. Nós não éramos colônia inglesa, éramos mandato, quer dizer, é um status superior à colônia. Na África era colônia, aqui em Israel era mandato, que a Liga das Nações, que é o que antecede as Nações Unidas, permitiram eles construir aqui. E os ingleses ficaram com tudo aqui. Até 1940, em 1948, o ódio que Israel tinha dos ingleses era tão grande que nas embaixadas de Israel, fora das embaixadas, não se escrevia Israel Embassy em inglês, escreviam Ambassade de Israel em francês, porque os ingleses enforcaram muitos judeus aqui em Israel que lutavam contra o domínio britânico. Onde nós vamos hoje, em Aco, tinha uma fortaleza onde era o lugar onde eles enforcavam. Enforcavam também os árabes, não é só que enforcavam. Todo mundo que estava contra o Império Britânico, ele não tinha o mínimo problema de enforcar o cara. Isso aí para mostrar à população quem sai contra a rainha da Inglaterra. Só que os judeus eram um pouquinho mais espertos do que os hindus e paquistaneses e outros povos mais, e rapidinho os ingleses entenderam que não valia a pena fazer o que eles estavam fazendo, que os judeus sabiam retaliar, e retaliar de uma forma que doía bastante forte nos ingleses. Os ingleses, então, em 1948, quando eles saem da parte ocidental de Israel, começa uma guerra. Nessa guerra tem a população judaica, que eram ao todo 650 mil judeus, que começam uma guerra contra mais de 340 milhões de árabes que atacam Israel. Final da guerra, você sabe sempre como você termina, você nunca sabe como você é. Aí você sabe como você começa, você nunca sabe como termina. O japonês começou a guerra em Pearl Harbor com sucesso total e terminou com a bomba em Hiroshima, numa rendição total. A mesma coisa, 48 foi a guerra mais comprida de Israel, 2 anos de guerra, e quando termina essa guerra, o Estado de Israel, que tinha sido declarado pela ONU, com a ajuda de um brasileiro, que era o presidente da Assembleia das Nações Unidas, chamado Oswaldo Aranha, por isso tem muita rua aqui em Israel, praças com o nome de Oswaldo Aranha. Israel tinha que ter 14 mil quilômetros, mas os árabes não aceitaram, os judeus aceitaram. Tá bom, a gente quer 14 mil quilômetros, é mais do que suficiente pra gente. Gente, você para fazer uma indústria de high-tech, você não precisa de 200 mil quilômetros. Você pode ter 20 mil quilômetros, como Israel tem hoje, 20.700 quilômetros. Nós somos do tamanho de Sergipe. Porque uma vez eu perguntei assim, qual é o tamanho que você é do Estado brasileiro? O cara disse assim, eu sei que vocês são pequenininhos, é como o Estado do Piauí. Eu disse, não, meu filho, o Piauí é 16 vezes maior do que Israel. Quer dizer, Israel é do tamanho de Sergipe, 20.740. A gente não vai abrir mão desses 20.740 quilômetros quadrados. Esse é o território completo do Estado de Israel. Quando começa a guerra de independência, o território ia ser de 14 mil quilômetros. Os árabes que no começo eles pretendiam destruir Israel em menos de 15 dias. Israel não tinha nenhum avião de força aérea, Israel não tinha munição, Israel não tinha armamento, e praticamente o mundo inteiro decretou embargo de armas para a região. Mas os exércitos da Síria, do Líbano, da Jordânia, da Transjordânia, da Arábia Saudita, do Sudão,
do Iêmen, todos esses mandaram forças. Iraque, todos esses eram exércitos organizados, quer dizer, contra o tanque egípcio. A arma que Israel tinha era o coquetel Molotov, que é uma bomba de gasolina, uma garrafa com gasolina dentro. Esse era o formato. Quem deu o avião para Israel? Os primeiros aviões, quem deu não, Israel comprou da Tchecoslováquia os primeiros 4 aviões que Israel trouxe. O paradoxo da história são 4 aviões nazistas que estavam na Tchecoslováquia, 4 Messerschmitt alemães. Hã? Era velho, então, por isso que vendeu para Israel? Não, o Messerschmitt naquela época era considerado um excelente avião de combate, não era velho. Você está falando, ele combateu até 1945, nós estamos falando de uma guerra de 48. Estava super. Trouxeram eles desmontado em aviões Dakota. Trouxeram desmontado e montaram ele rapidinho aqui em Israel. E no primeiro ataque que fez a Força Aérea de Israel, que tínhamos quantos aviões? 4, são derrubados 2. Quer dizer, metade da Força Aérea de Israel caiu no primeiro ataque que a gente fez. Porém, esse primeiro ataque vai ter uma função psicológica tremenda sobre o inimigo. Porque quando você está... Caiu o nosso coronel, tem um coronel aí. Quando aqui na escola de oficiais você faz uma análise militar, você diz assim: qual é o armamento do inimigo, qual é a força do inimigo, mas tem uma coisa que você não consegue medir: a vontade do inimigo de lutar. Ou seja, se a motivação do inimigo ou a tua motivação de lutar é o quanto você está disposto a receber perdas e continuar lutando, ou se você se rende rapidinho quando você viu que chegou a 12% de feridos, opa, já posso me render, ou se você vai até o último homem. Tudo isso era o que eles não sabiam calcular, e a guerra que começa bem desfavorável a Israel termina, em vez de 14 mil, Israel termina com 20.700 quilômetros. Esses 7 mil quilômetros quadrados vai ser o que a gente conhece hoje como sendo o problema dos refugiados árabes, porque esses 14 mil quilômetros era onde só viviam judeus e ia ser o Estado de Israel. Mas como eles começam a guerra e eles não querem também esses 14 mil, termina a guerra com Israel não com 14, mas sim com 20.740 quilômetros. Entre 14 e 7 mil quilômetros, 600 mil árabes que viviam nessa região caem fora eles vão para os países vizinhos, e é o que hoje em dia a gente chama o problema palestino. Depois da guerra de 48, nós tivemos guerra em 56, tivemos guerra em 67, tivemos guerra em 73. Na guerra de 73, quando terminou a guerra, me lembro como se fosse hoje. Eu estava com um amigo meu e ele falou para mim, José Efraim, um dia a gente vai contar para os nossos filhos que nós participamos da última guerra de Israel. Desde então eu tenho 4 filhos. O mais velho, Dan, já participou de 4 guerras. 4 guerras ele participou. Isso depois da gente ter falado que nossa guerra era a última guerra. Hã? Intifada não é guerra. Não, intifada é uma revolta popular.